Arro, energias positivas pra você, começando mais um do nosso universo. Como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Vem pra cá que vai começar a cerimônia do conhecimento. Já dizia o professor Couto, conhecimento é poder, meu jovem, minha jovem. Você veio para viver o extraordinário. Você é um ser de luz. Ative essa versão em você. Lembre-se, só depende de você. Tá tudo aí dentro, meu jovem. Foque 100% em você, que tudo vai florescer na sua vida, meu amado, minha amada. Hoje um papo maravilhoso, falar sobre druidismo, os povos celtas, que eu tô com um cara fera aqui, meu amigo Gabriel, ele que é vice-presidente do Conselho do Druidismo do Brasil. Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Céltico. Eita, hoje vai ser bom, hein, Silas? Bem grande o nome. Bom demais. Já quero mandar um abraço pro pessoal da Fraternidade Consciência Cósmica. Cara, um lugar maravilhoso. Tive uma cerimônia com o pessoal lá. Conheci o Gabriel também. A gente fez esse convite pra gente poder conhecer um pouquinho mais dessa cultura, que eu acho que é muito bacana, muito interessante também, né? Esse estilo de vida, vamos dizer assim, né? Então vamos lá. O Gabriel, o que é druidismo? Primeira coisa. Bom, primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei que horas as pessoas vão assistir. Mas o druidismo, ele é uma reconstrução de uma espiritualidade que os povos célticos praticavam há 2000 e poucos anos atrás, né? Não se sabe se exatamente eles chamavam de druidismo, né? Mas sabe-se com certeza que essa casta, né, de sacerdotes, de juízes, de conselheiros, por assim dizer, se chamavam de druidas, né? E o que é druida? O que significa druida? Druida significa aquele que tem o conhecimento ou a sabedoria do carvalho, né? Carvalho é uma árvore de origem europeia, né, que ela traz significados espirituais muito fortes, né, para esses povos que viviam nessa época naquela região europeia. Então o druidismo, ele foi, como eu posso dizer, ressurgido, por assim dizer, tipo, ele voltou a aparecer no cenário, tipo, religioso mundial, por assim dizer, há cerca de 300 anos atrás, né? Século XVII, século XVIII, por meio de movimentos de nacionalismo de alguns países europeus, mais notadamente País de Gales, Irlanda e a própria Inglaterra, né? Então teve esse movimento de revivalismo céltico, né? Por quê? Porque eles queriam, nessa época, buscar suas raízes, suas origens, e viram nos povos celtas, né, as pessoas que vivem nessas áreas hoje em dia, né, que são descendentes desses povos. Deles, né? Exatamente. E aí eles buscaram recriar, reconstruir essa espiritualidade que vem se desenvolvendo desde então. No Brasil, especula-se que a primeira vez que alguém trouxe essa espiritualidade para o Brasil foi nos anos 50, mas isso não está muito comprovado, né? O que vai ter mesmo é a partir dos anos 70, né, com pessoas que tipo, foram principalmente para a França, né, e a partir das tradições francesas trouxeram para o Brasil, né. Aí, anos 80, anos 90, principalmente anos 80 e 90, tinha mais praticantes individuais, né, e aí, a partir ali do final dos anos 90, e com a internet ficando um pouco mais acessível e mais, como eu posso dizer, tecnicamente mais fácil de você fazer pesquisas, isso foi aumentando, né, ao longo do começo dos anos 2000, né, e aí na década passada, acho que foi em 2009, teve o primeiro encontro brasileiro de druidismo e reconstrucionismo céltico, né, e a partir desse primeiro encontro, que se eu não me engano foi em Florianópolis, os praticantes resolveram criar uma instituição, né, que hoje em dia ela é reconhecida pelo Estado brasileiro, né, ela atingiu esse registro em 2022, que é o Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstrucionismo Céltico. Outra coisa que eu achei interessante, Gabriel, na minha pesquisa hoje, que eu vi que o pessoal do druidismo ele é muito ligado à natureza, né? Fala sim. Da alma, né? Fala um pouquinho sobre essa vertente aí, cara. Então, o que acontece é que essa espiritualidade, ela tem um elemento animístico muito forte. O que é o animismo? O animismo é a crença de que tudo no mundo natural tem vida, tem um espírito, tem um princípio divino dentro dele, né? Então, plantas, animais. E no caso, principalmente dos celtas gaélicos, por exemplo, os gaélicos eram os antecessores dos irlandeses, né? Dos irlandeses modernos, né?
eles acreditavam que bosques, riachos, cachoeiras, acidentes geográficos, todos eles tinham um princípio vital e até mesmo um deus ou uma deusa que representava aquela força, né? Aquela força espiritual natural ali. Então, o druidismo ele tem essa crença de que tudo é vivo, tudo tem um espírito, tudo tem um princípio e por isso tudo é sagrado, né? Então, a vida nesse sentido é muito sagrada para os praticantes do druidismo, né? O druidismo é um tipo de paganismo, né? Existem várias vertentes de paganismo. O druidismo é uma vertente pagã céltica, né? E não raro os paganismos todos têm essa visão animista, que vai colar também com o xamanismo. Os xamãs também têm essa percepção de que o mundo natural ele é todo vivo, todo espiritualizado, por assim dizer. E no tudo caso, tem vida, né? E não só vida, tem identidades também, né? Então a gente vai ter umas subclassificações, né, dentro do druidismo, que, por exemplo, dentro da cosmologia, né, tipo druídica, né, que a gente tem um outro mundo, que seria o mundo espiritual, e dentro do mundo material a gente divide em 3 reinos, que é o reino do céu, o reino da terra e o reino do mar ao nosso redor. E todo esse espaço ele está cheio de vida tanto material quanto espiritual, né? E aí você vai ter as várias classes de espíritos, né, que aí vai compor uma das 3 famílias sagradas que a gente presta homenagem e por aí vai, que são os Xi, né, que são aqui no Brasil são muito conhecidos como encantados, né? Você vai ter, por exemplo, na Jurema e outras tradições aqui folclóricas, né, tipo esses espíritos, que são espíritos naturais no final, né? E aí na terminologia céltica chamam Xi, né? E aí o druidismo também é uma espiritualidade de ancestralidade, de culto à ancestralidade. Então você vai ter a segunda família, que são os ancestrais. E aí dentro a gente ainda divide 3 tipos de ancestralidade, né? Que a primeira é a ancestralidade da terra, ou seja, os povos que primeiro estiveram onde você está, eles são considerados ancestrais da região que você está, né? Aí você vai ter os ancestrais de sangue, que são sua linhagem sanguínea e tal. E também tem os ancestrais de espírito, que são aquelas pessoas que você acredita que te inspiram a se tornar uma pessoa melhor. Ou seja, sei lá, digamos que você é fã. Deixa eu ver. Como se fosse uma referência. Isso, né? Exatamente, uma referência. Aí, cara, podem ser tanto pessoas que ainda estão vivas e que por alguma razão te inspiram, né? Ou pessoas que já faleceram, né? E é interessante, né? Sou do Rosa Cruz também, né? Quero mandar um abraço para todos os pessoal do Rosa Cruz aí, que a gente fala muito da consciência cósmica, né? Que não morre, né? A consciência não morre. Sim, morre exatamente. o corpo, né? Então a consciência morre. E aí o professor Hélio Couto fala muito sobre isso, né? Que você pode pegar qualquer consciência para você poder aprender com ela, né? Acredita-se que os celtas eram reencarnacionistas, né? Porque eles acreditavam que o ciclo de vida e morte ele era contínuo. E isso também se explica pela coragem que eles tinham no campo de batalha, né? Tipo, você pega relatos de cronistas, historiadores, como eu não vou saber exatamente citar qual cronista ou qual filósofo da época. Eu vi isso hoje mesmo, que quando os romanos foram ali atacar, né, eles não tinham medo. Eles ficaram impressionados por isso. Porque como é que eu vou matar alguém que não tem medo de morrer, né? Muitos batalhavam até nus, pra você ter ideia. Por quê? Porque eles acreditavam que após o desencarne, né, ou seja, o fim da vida material, havia uma vida espiritual. Então eles tinham toda uma questão de uma cultura em torno disso, de bravura, de não ter medo do perecimento do corpo físico, porque a vida não se encerrava com porque a morte física. Ela fica aí, né? Exatamente. Então, Gabriel, e o que te levou, cara, a seguir pelo druidismo? O que te chamou a atenção? Druidismo? Então, essa é uma história assim, bem interessante, porque como a maioria das pessoas, se você não é cristão, você nasceu num lar ou espírita ou bandista e por aí vai. Foi o meu caso, né? Minha família era da Umbanda, né? E eu cresci em terreiro de Umbanda, né? Com 4, 5 anos, já via gira de esquerda, via tudo aquilo. Então, foi algo que sempre me aproximou da espiritualidade, né? E aí, quando eu estava ali no começo da adolescência, eu comecei a jogar RPG e eu descobri esse povo chamado os povos celtas, né? E foi amor à primeira vista, né? Tipo, comecei a pesquisar a partir dali, comecei a estudar mais e ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, aqui em Brasília principalmente, tinha um movimento da Wicca muito forte, né? Muito forte mesmo. Tinha ritos no Parque da Cidade, tinha um monte de coisa. Pô, legal.
Só que não era exatamente o que eu esperava ainda, né? E aí o que acontece? Eu e esse meu amigo, né, que hoje em dia a gente tem essa tribo, né, junto, a gente conheceu uma pessoa, né, que é lá do Rio de Janeiro, né, tipo, mas ela morava aqui em Brasília na época, que ela já estudava reconstrucionismo céltico, né? Tipo, ou seja, tipo, a parte do druidismo ainda nem estava muito firmada, né? Tipo, no cenário aqui no Brasil ainda, né? Tipo, os principais grupos ainda nem tinham sido fundados, né, nessa época. Mas aí o que acontece? Devido a questões de vida, ela foi embora, foi fazer residência no Rio de Janeiro, porque ela é médica, né? Hoje em dia ela é médica. E a gente perdeu o contato. E como a internet ainda era muito incipiente, o material dela era todo estrangeiro, porque ela tinha grana, enfim, tinha condições de ter acesso, a gente não conseguiu, né? E aí eu fiquei meio que afastado, né, desse tipo de espiritualidade por um bom tempo. Aí até quando chegou ali, tipo, na pandemia, não sei se nem se pode falar esse termo. E quando chegou naquele período ali meio complicado, eu e esse amigo, a gente decidiu, pô, lembra que lá atrás a gente queria estudar, desenvolver mais, né? Estudar essa parte de paganismo céltico e tal, vamos atrás. Aí ele pegou e encontrou um canal, né, que eu vou até falar aqui também, se quiser, que é o chamado de Morrigan, né, que é da Juliana Bunoguena. Ela é uma druidista, né, uma druideza, que hoje em dia está até numa das duas, na ordem que eu também frequento, né? E ela citou a ordem, né? A Ordem Druídica Ramo de Carvalho, que ela foi fundada ali também entre 2000 tipo, né, mais ou menos nessa época, nesse 2010, 2011, por aí. E foi se firmando ao longo do tempo, e hoje em dia é um dos principais grupos druídicos do Brasil. Tem outros, né? Tipo, tem vários. Tem um até que é maior que o Ramo de Carvalho, né? Que é o LAG. E aí tem outros grupos também super tradicionais. Então, assim, com isso a gente viu, né, aceitou o Ramo de Carvalho e ia abrir a Turma Semente. O que é a Turma Semente? É tipo um estudo inicial, entendeu? Sobre o que é o druidismo, o que é essa espiritualidade, né? No nosso meio a gente chama de Turma Semente. E aí a gente se inscreveu no Turma Semente, e a partir dali a gente foi conhecendo o pessoal, foi entrando na comunidade, e isso já vai para 5 anos. Que massa, muito bacana mesmo. Ó, quem tá conosco aqui, não se esqueça, se inscreva, curta, comenta, vem pra cá que o papo é maravilhoso. Falamos dos povos celtas, do druidismo, também com o amigo Gabriel aqui também. O Gabriel trouxe os livros aí, fala um pouquinho desses livros pra nós aí. Então, esses aqui são os livros, esses dois aqui, eles foram lançados pelo conselho, né, por pessoas da comunidade, né. Aqui, e eles são uma ótima introdução. O Bosque dos Druidas. Muita introdução ao druidismo. Beleza, muito bacana. Vai ser uma trilogia, já tem 2 lançados. Esses que 2. Legal, hein? Aí, galera, ó. E eles falam sobre o quê? Então, esses livros são basicamente tipo um guia inicial sobre o que é druidismo. Claro que tem muito mais a se ver, né? Mas para quem quer conhecer e não tem tempo, de repente entrar num grupo, participar de alguma ordem, esses livros dão um bom direcionamento inicial. Todos eles feitos por pessoas... Eu gostei muito da pesquisa, né? Tinha uma cerimônia lá com o pessoal, né? Que foi bem bacana. E a pesquisa também é muito interessante, porque, pelo menos que eu entendi, que o druidismo é esse convite para esse olhar interno, né? Você se conectar também, com você certeza. E automaticamente se conectar com todo, né? A minha percepção, né, de druidismo... Ela é uma filosofia, ela pode ser tanto uma religião quanto uma filosofia de vida também, entendeu? E você pode ter práticas ritualísticas, você vai ter uma parte que é mais mágica também, por exemplo, os irlandeses desenvolveram um alfabeto chamado Joan, né? Que ele é baseado nas árvores que tem na Europa, né? Carvalho, freixo, enfim, espinheiro branco, árvores e plantas, né? Tal qual as runas, né, que os povos nórdicos desenvolveram, os irlandeses desenvolveram os Owans, né, que também podem ser utilizados como uma escrita mágica, por assim dizer. Você tem como fazer trabalho de sigilação com eles, além de ter o trabalho oracular também, né, ele também é um oráculo. Aí você tem métodos de tiragem, né, e leitura desses símbolos, né, desses arquétipos que são ligados às árvores. Então é bem variado, porque, por exemplo... Acho que uma das ordens estrangeiras mais importantes que tem, né, das mais antigas, né, e mais atuantes, que é a OBOD, eles têm uma pegada bastante filosófica também. Então,
abraça todo tipo de pessoa. Você não precisa, tipo, se tornar, como eu posso dizer, um seguidor, né? Um fiel. Né? Tem gente que pratica o druidismo como filosofia de vida. Eu acho que é interessante, porque você pode, sei lá, se é evangélico, quiser estudar o druidismo, pode. Se é do xamanismo, você pode estudar também. Se é da Umbanda também. Eu acho que todo conhecimento, né, ele vem agregar. Agrega e faz você se desenvolver só uma pessoa melhor. Eu sempre falo, existem vários caminhos, né? Com certeza. Pô, isso que faz sentido pra mim nesse momento, vou aprender. Sim. Pô, isso que faz sentido pra mim. Vamos agregar, vamos somar isso, né? Porque a gente vive numa sociedade de exclusão, né? Tem que ser uma coisa pra ser outra. Tudo na sua caixinha. E não precisa, né? Eu acho que pode misturar Sim. tudo isso aí e aprender, né? Sim. Se desenvolver. E na nossa comunidade mesmo tem pessoas que praticam várias vertentes, tanto ocultistas, seguem outros credos, outras religiões, tem pessoas que vão para Quimbanda, tem pessoas que são da Umbanda, tem pessoas que, enfim, não importa muito. Por quê? Porque é isso que você colocou, né? Tipo, o importante é a pessoa ter formas de se desenvolver, né? E é aquilo, não existe nenhum tipo de trabalho espiritual que não passe pelo seu autoconhecimento e pelo seu autoaperfeiçoamento. Se você não está buscando isso dentro de um caminho, você precisa ver se esse caminho realmente é interessante, né? Então... eu sempre falo, né? Eu tava conversando com um colega meu esses dias, né? Eu falei assim, cara, eu sou do favor seguinte. Você tá indo, tá bem, tá se desenvolvendo, esse é o seu caminho. Sim. Isso pode ser dentro da Umbanda, pode ser dentro do catolicismo. Cara, se você está sendo uma pessoa melhor, sim, porque eu acho que essa é a nossa missão aqui na Terra, né? A gente se observar e melhorar pra gente, nem pros outros, pra você. Porque, lógico, automaticamente quando você se torna uma pessoa melhor, automaticamente o seu meio também vai ser melhor, porque você vai agir de uma forma diferente com seus pares, né? Mas é sempre com essa busca, né? Se olhar, se observar e principalmente praticar o que aprende, né? Eu acho que isso é importante também. Com certeza. Porque aí o druidismo, por exemplo, ele oferece esses ferramentais práticos, inclusive, né? Por exemplo, a gente tem um podcast também, né? Pode falar. Que é o Nemeton Podcast. E a Juliana, que eu citei inicialmente, ela fez um dos episódios que eu achei um dos mais legais, que são práticas diárias, né? Quais seriam as práticas diárias que um druidista... Pronto, então vamos falar sobre esse prática diária. Dá uma dica pra nós aqui que é... Então, é aquilo, né? Tipo, primeira coisa que você vai vergonha na cara, né? Mais ou menos, porque tudo tem seu ciclo, tudo tem seu espaço de tempo, tudo tem o seu momento de acontecer, né? Então, dentro do druidismo, uma das coisas assim, que eu acho muito interessantes é que ele é bem aberto. Ou seja, você não tem um corpo dogmático de caminhos a seguir. Tem que ser esse, não. Você pode criar desvios, fazer canais, você pode, criar algo que vai ser para você, que vai você, né? ter sentido para você dentro do que você tem dentro da sua espiritualidade, né? Então, o druidismo vai te dar algumas ferramentas para que você possa, por exemplo, aliar isso com o mundo espiritual ao seu redor, né? E aí a Juliana estava falando nesse episódio que é muito individual, sacou? É muito pessoal nesse sentido. Isso é uma das riquezas, porque a gente tem, por exemplo, hoje em dia a gente tem 9 grupos filiados ao Conselho, né? Existem outros, né, em âmbito de Brasil, mas que são independentes, enfim, normal. E esses 9 grupos dentro do ambiente do Conselho, cada um deles vão ter práticas que podem ter alguma semelhança, mas não necessariamente. Por quê? Porque vai ser de acordo com aquelas pessoas que estão praticando. Que faz sentido para a pessoa também. Exato. O bacana é igual, por exemplo, o Rosa Cruz também trabalha muito essa filosofia, né? Por exemplo, a gente se filia e aí você paga um X, que é pelo conhecimento, então eles te mandam, né, os livretos, e aí você estuda em casa. Sim. Então, assim, você nem precisa ir. Lógico, tem aqui os pronaus aqui em Brasília, tem, se eu não me engano, na Ceilândia, tem no Cruzeiro também, que eles fazem os encontros que você pode fazer a meditação, né, todo final de semana. Mas, assim, o estudo é totalmente você com você mesmo. Sim. Vem ali com o caderno, você estuda, tem algumas práticas que você vai praticando também. E eu acho muito interessante isso, né, porque é onde você estiver. É a forma que faz sentido para você. Você vai ter, por exemplo, algumas informações que elas são, assim, como eu posso dizer, estabelecidas, né? Por quê? Porque vem de pesquisas, né? Tanto arqueológicas quanto, enfim, o próprio começo da tradição, né? Mas de resto, essa parte de como você vai lidar com isso é completamente subjetiva, individual, como você se sente. Tem pessoas que, por exemplo, cultuam mais as divindades, tem outras pessoas que gostam de trabalhar mais com ancestrais, com ancestralidade, outros... Não conheço tantos, mas pessoas que gostam de trabalhar com os Xi, né? Que são os encantados, né? Por assim dizer.
E aí varia, né? E tem grupos que trabalham com todos eles, porque dentro ainda da espiritualidade céltica você ainda vai ter o que eu chamo de as 4 famílias divinas, né? Que são, como eu posso dizer, os 4 grandes grupos regionais, né? Onde os celtas viveram ali na Europa na Idade do Ferro, né? Que aí você vai ter os gaélicos, né? Que é na Irlanda, no que hoje é Irlanda, e você vai ter os galeses, que hoje é País de Gales. Tinha os britônicos, né, mas eles foram absorvidos, né? E os gauleses, que hoje é conhecido como França, vai até a Áustria mais ou menos, pega ali a Bélgica, vários países ali até o norte ali da Península Itálica, né? E na Península Ibérica, que é o mais interessante, né? Você tem ali partes imensas do que é hoje a Espanha e norte de Portugal que foram habitadas por povos célticos, né? E todos eles produziram, né, tipo, cultura e uma espiritualidade própria, né? Algumas divindades, elas são que a gente chama de pancélticas, né? Por exemplo, Brígide. Brígide, ela aparece em pelo menos 2 dessas famílias, né? Que é a gaélica e acho que a britônica. Brígide é uma das principais deusas do panteão céltico no geral, né? Ela é nominadamente assim mais reconhecida como gaélica, né, ou seja, do ramo irlandês. Ela é uma das Tuatha Dé Danann. O que são as Tuatha Dé Danann? São acho que a tradução assim que eu mais gosto é a que fala que os Tuatha Dé Danann são a tribo dos deuses habilidosos, né? Porque todos eles eram muito bons naquilo que faziam, né? Tipo, eles eram mitologicamente falando, tipo, eles eram como se fosse a parte da ordem dos homens sobre a natureza, entendeu? Tipo, aí você vai ter, por exemplo, como você tem em outras mitologias, como a grega, você vai ter os titãs, que são forças caóticas da natureza. Você teria também na mitologia gaélica os Fomorian, né? Que seriam tipo essas forças desorganizadas e caóticas da natureza. E aí as Tuatha Dé Danann dominam elas para que a humanidade avance. É Brígide, né? Brígide. Tem mais alguma entidade que também sobressai? Tem vários deuses. Mas assim, Brígide, ela é... Só falar mais um pouquinho de Brígide, porque ela é um caso assim muito interessante. Ela existe tanto na mitologia, tanto na espiritualidade céltica, né, pagã. Ela foi cristianizada na figura de Santa Brígida, né, que foi uma freira que viveu lá na Irlanda do século V ou VI, não lembro exatamente qual foi o período que ela viveu. E mais interessante ainda, ali no século XVII, XVIII, quando a Inglaterra colonizava ali, tipo, alguns países da América Central, tipo Jamaica, enfim. Ela foi como eu posso dizer, servos irlandeses, né? Que, tipo, porque assim, teve um período de regime de servidão na Irlanda, né? Que não era exatamente uma escravidão, mas era um pouco parecido, porque a diferença é que tinha um tempo, né? Sei lá, a pessoa ficou devendo lá na Irlanda, aí tinha que pagar com escravidão. Aí tinha que pagar com o trabalho. Aí geralmente era um mandato para essas colônias na América, né? E aí foram muitos, né? E eles levaram Brígide com eles, entendeu? E chegou lá, ela foi transformada num Loa. Loa é, como eu posso dizer, como se fossem os orixás eu não conheço muito, que se chama Mama Brígide. Ela é a única Loa branca e ruiva. Que interessante, hein, cara? Ou seja, tipo, teve esse sincretismo, né? Porque eles foram para lá e teve esse contato com a espiritualidade nativa. E aí Brígide foi absorvida pela espiritualidade nativa. Então ela é assim, ela é tipo muito popstar nesse sentido, né? E aí você vai ter outras divindades, assim, principalmente do ramo gaélico, que são muito conhecidas, como Morrigan, por exemplo. Morrigan também chamada de Rainha Fantasma. Ela é uma deusa da guerra, da profecia. Muito forte. Aí você vai ter Lugh, que é... É Luke Skywalker, não é do... Não, esse não é o Luke Skywalker, esse é o Lugh mesmo, né? Lugh do longo braço, por assim dizer, né? Ele foi um deus muito importante também dentro do panteão, porque ele é o mestre de todas as habilidades, né? Ele é conhecido como aquele deus que é bom em tudo, muito bom em tudo. Você imaginar, ele é bom em poesia, ele é bom em ferraria, ele é bom em tocar harpa, ele é bom em consertar. O cara é fera, exatamente. Ele é a representação de todas as habilidades, né? Aí, entre os gauleses, né, tipo, você vai ter Cernunnos, que é
um Deus bastante interessante, porque o que se sabe sobre ele, o que se imagina, é que ele seria uma divindade cetônica, né? Ou seja, tipo, bem primordial e ligado ao submundo, às florestas, aos bosques, aos animais, né? E eu acho que a representação mais famosa dele é no caldeirão de Gandestrup. O que é o caldeirão de Gandestrup? Ele é um achado arqueológico, né? Que é um grande caldeirão de prata mesmo, muito bem ornamentado, muito bem trabalhado artisticamente, que foi encontrado em Gandestrup, que fica na Dinamarca, entendeu? E tipo, ele tem, além do Cernunnos, também tem uma outra divindade gaulesa, inclusive, que eu tenho muita ligação, que chama Taranis. E eles estão representados com outras cenas nesse caldeirão, assim, tipo, ele é fantástico, assim, tipo, ele é uma visão assim incrível. E Taranis, que é como eu mencionei agora, ele é praticamente a divindade que também me colocou muito assim dentro da espiritualidade céltica, né? Porque, enfim, ele tem algumas características que sempre mexeram um pouco comigo, né? E aí vai seguindo, tipo, são centenas e centenas de divindades. O que chamou a atenção o Taranis? Então, é que eu vou ter que contar uma história da época que eu estava conhecendo mesmo o que era o reconstruído céltico, no caso. Era ali, começo dos anos 2000, né? E a gente acabou de conhecer a Vanessa, que é a médica que eu tinha citado anteriormente. E nas conversas que a gente estava tendo, ela convidou a gente para fazer um rito de Samhain, né? Aí, no caso, ela rodava pela Roda Norte, né? Até que a gente fez no dia 31 de outubro, né? E a gente foi para o parque da cidade, fez esse rito, e Taranis se manifestou. Muito parecido com os processos de incorporação que você vê na Umbanda, por exemplo, né? Umbanda e tal. Só que hoje em dia eu não creio que tenha sido exatamente Taranis, mas de repente algum espírito da corte dele. Porque da mesma forma que aí voltando para Umbanda, né? Tipo, você pega os orixás, eles têm suas falanges, têm suas linhas de espíritos auxiliares, as divindades celtas também, né? Então tem a corte de Brige, tem a corte de Morgan. Eu imagino que Taranis também tem uma corte. E que naquela ocasião pode ter sido ele, né? Pode ter sido um dos espíritos que atuam na linha dele. E foi muito interessante, sabe? Primeiro, porque eu não imaginava que esse tipo de fenômeno poderia ocorrer em outro tipo de espiritualidade, porque é uma coisa muito brasileira, muito, né? Mas não, tipo, é incrível, né? Depois você vê que esse tipo de manifestação existe em várias outras culturas, né? E tem também na céltica. E foi tão assim que, caraca, tipo, eu comecei a pesquisar mais sobre ele, fui vendo ele, assim, para as pessoas entenderem melhor, ele é como se fosse uma versão céltica do Thor. Ele é muito parecido, ele tem mais ou menos as mesmas características, só que é um pouco diferente, né? Tem umas características diferentes. Mas ali, nesse tronco indo-europeu de povos que fizeram os povos ali, principalmente da Europa, você vai ter várias divindades ligadas ao raio, ao trovão, aos céus, a questão do clima. A natureza, né? Justamente por quê? Porque nessa época, essa questão agrícola, né, essa questão de cultivo, era questão de vida e morte. Eles precisavam de colheitas, eles precisavam ter uma plantação que fosse próspera, que fosse frutífera, né? Porque a vida da comunidade inteira dependia daquilo, né? Então, a ligação com deuses que ajudariam a humanidade nesse sentido, ela é padrão, né? Tipo, padrão. Em vários povos, várias épocas. Essa cultura tipo de cultivo, de festivais de colheita e por aí vai, são agradecimentos às forças naturais por assim, darem um alimento. Pelo menos do meu ponto de vista, que naquela época eles respeitavam mais a natureza, os ciclos, né? Eles com certeza eram muito mais ligados aos ciclos, né? Tinham que ser. Tinham que saber o momento certo de arar a terra, como arar a terra, que tipo de técnica eles iam usar para poder conseguir extrair o melhor resultado, né? Sabe que aí entra conhecimento de ciclos lunares, né? Tipo, um monte de conhecimento que se agrega para quê? Porque no final eles têm uma colheita abundante, né? Seja próspera, né? E aí a gente foi perdendo isso com o tempo, porque assim, né? Tipo, acho que
parte do nosso desenvolvimento é para resolver problema, né? Então, se você, por exemplo, por que você vai gastar uma força maior se você fizer 2 coisas aqui, você vai cortar tempo e esforço, né? Só que tem esse custo, né? Tem esse custo que tipo, foi afastando as pessoas do seu elo com a natureza, entendeu? Do seu elo com o ambiente. Separou algo que não é separado, né? A gente faz parte da natureza. E isso cria um problema, porque torna o homem um ser arrogante, de achar que ele está acima. Não está, a gente faz parte. Nós fazemos parte do ciclo. A gente não está nem acima nem abaixo, a gente faz parte. Só que a gente está muito desconectado, e essa desconexão gera uma série de problemas que vão se reverberar aí no que a gente vê no todo, né? E com certeza, né? Tá aí, né? Assim, do pensamento acelerado, né? Também. Acho que é tudo rápido. Tudo rápido, coisa, né? tudo. E, por exemplo, plantar, você planta, você tem um cresce, tempo, exatamente. Você tem um desenvolvimento. Você acaba que você começa a perceber esses ciclos e você vê o melhor momento para poder fazer as coisas. Tem um colega meu que ele faz tipo consultas, né, com uma pessoa especializada lá. E achei interessante comentando, falou assim, ó, no inverno, não faz negócio no inverno. Uhum. Que ele tava querendo fazer um negócio, o cara falou, não é o momento de fazer negócio, porque estamos no inverno. Porque o inverno é o momento de quê? Você se recolher. Se olhar para dentro, se observar. Sim. Né? Aí vem a outra estação. Então, assim, Com ele certeza. vai lidando a vida de acordo com as estações. Cada estação tem sua sabedoria, cada período você tem algo para aprender. Você vai ver que tem determinados alimentos que só crescem em determinada época do ano, né? E hoje em dia você tem assim, tipo, alguns avanços que por um lado resolvem, mas por outro atrapalham um pouco, né? Então, por isso que, por exemplo, uma filosofia espiritualista que te integre, tente te reintegrar de novo a esse ciclo, ela é muito boa, né? Porque vai te trazer clareza mental, vai te trazer saúde mental, você vai se tornar uma pessoa mais tranquila, vai se tornar uma pessoa mais adaptada a algumas intempéries que acontecem durante a vida, né? Você vai estar mais presente, né? Isso. Exatamente. E aí, essa parte filosófica, assim, né, de você tentar se colocar de novo dentro do ciclo natural é algo que é uma das principais riquezas, assim, tipo, do estudo do druidismo. O Gabriel, eu vejo que os povos celtas do tipo estão muito coligados com o Carvalho, né? Sim. Fala um pouquinho sobre essa ligação, como é que eles respeitam, né, a entidade do Carvalho e tudo. Então, como eu já tinha citado anteriormente, né, as árvores, né, no geral, e principalmente o carvalho, eles têm uma simbologia muito forte, né, para os povos célticos, né? Porque os druidas, eles viam o carvalho como um ponto de, como eu posso dizer, de estabilidade, né? Porque ele era uma árvore que, por exemplo, se era atingida por um raio, ela permanecia em pé ali, entendeu? Ela era forte. Né? Enquanto outras árvores partiam, tá, e acabou, sacou? Tipo, o raio destruir uma árvore, o carvalho continuava em pé. E ele é uma árvore muito imponente, né? É uma árvore que tem uma presença muito forte. E isso também se reflete espiritualmente, né? Que é uma árvore de sabedoria, uma árvore de constância, de estabilidade, né? E dentro do estudo do Ogham você vê as características, né? Tipo do carvalho e de outros também. E aí, como eu falei, né? Como o druida dizia que ele tinha a sabedoria do carvalho, é porque ele queria emular nele essas características positivas que o carvalho apresentava, né? Tipo, que eles viam no carvalho, ou seja, estabilidade, ter aquela força de resistir às intempéries, né? Porque os celtas, eles não eram um povo maniqueísta de bem e mal. Não existia esse conceito de bem e mal para eles. O que existia eram situações, né, em que você navegava de acordo com a sua honra pessoal, né, por exemplo. Então, muitos mitos, principalmente os gaélicos, eles falam muito disso, sobre como essas questões morais influenciavam neles, né? E o druida, ele era, como eu posso dizer, a figura dentro da sociedade céltica mais referenciada, né? Ao ponto de que se, por exemplo, 2 tribos celtas estivessem em conflito e fossem entrar em guerra, se um druida chegasse, não, vocês não vão entrar em guerra, eles não entravam.
Caramba, tinha muito respeito. Essa era a autoridade que eles tinham, né? Inclusive, a resistência contra a dominação romana partiu principalmente deles. Tanto é que Roma devastou os bosques sagrados dos druidas, acabou com tudo. Ali na costa na costa oeste da Inglaterra tem uma ilhazinha chamada Anglesey hoje em dia, né? Ela era chamada de Inismon naquela época, né? E era o centro de formação druídica, por assim dizer. Tipo, pessoas celtas estudo, né? iam para lá, né? Tipo, ao longo de todo o tempo para estudar, entendeu? Ali era um grande centro de formação. E de lá eles voltavam para suas comunidades ou iam para outras tribos para servir, né? E também tinham druidas que eram mais ferais, que não iam para a sociedade, ficavam pelas florestas mesmo, tal, enfim. Mas o tempo de formação druídica, assim, em média, era entre 19 e 20 anos, no mínimo. Assim, era um tempo muito longo, né? Então, sei lá, imagino que chegavam lá crianças, né? E saíam de lá no começo da vida adulta, tal, tipo, e totalmente formado. E outra coisa muito, muito interessante é que todo o conhecimento deles era trabalhado de forma mnemônica, ou seja, tipo, oral. Eles não registravam nada por escrito, mas eles eram letrados, eles falavam, escreviam grego e latim, enfim. Eles não eram, tipo, não eram sociedade tipo analfabeta, por assim dizer, eles eram, só que o conhecimento deles eles consideravam sagrado demais para colocar registrado. Teve esse problema, porque quando Roma aconteceu, tipo, o conhecimento deles meio que praticamente se perdeu. Porque as pessoas morreram e ficaram conhecimento com elas, né? Apesar de que eu já escutei por aqui e ali que, assim, aquilo, né? Os caras acham que mataram todo mundo, mas com certeza deve ter tido quem saiu, quem fugiu, quem já estava sabendo, enfim. Sei que é uma informação muito interessante que quando a Irlanda finalmente se cristianizou, que foi o último bastião céltico, né, que foi um lugar que não foi invadido, não foi tomado, não aconteceu nada. Mas se cristianizou, né, com a expansão da Igreja Católica pela Europa, né, chegou ali na Irlanda, enfim. Disse que os chefes tribais das tribos ali irlandesas negociaram com a Igreja para que o conhecimento mítico deles, né, o conhecimento religioso deles fosse registrado tal pelos monges e tudo mais. Então é um acerto que fizeram. Se você for ver, a mitologia gaélica, né, ou seja, os contos, as narrativas dos irlandeses, foram os que mais sobraram por causa disso. Claro que por ser, como eu posso dizer, um trabalho feito por monges, a maioria ali cristãos mesmo, porque teve druidas que entraram também para a igreja e se tornaram ali tipo para sobreviver e para tentar fazer com que o seu conhecimento sobrevivesse, né? Mas rola uma puxada de sardinha ali para cada um conta a história coisas, né? do seu ponto de vista, né? E aí eu queria falar desse livro aqui. Vamos lá, esse é que qual? ele é esse aqui chama As Crônicas de Nisfal, né? Ele já está no volume 2, eu trouxe só o volume 1 aqui, que ele é de um autor brasileiro chamado Leoni Moura. Ele é gaúcho, né? E ele é um druidista, né? Ele é um pagão celta também, que tem um conhecimento sobre o ramo gaélico, assim, tipo, magistral. Inclusive, ele fala irlandês, ele traduziu dos originais. Então, esse aqui é um livro também que eu recomendo muito. Que ele vai destrinchar aqui toda a mitologia gaélica, né? Toda, nessa coleção. Então, As Crônicas de Nisfal. Galera, que é importante, muito bacana os livros aqui. Vou deixar no rodapé do vídeo o telefone do Gabriel, quem tiver interesse de adquirir. Isso aí é bem fácil mesmo, de adquirir. Né? Esse aqui tem histórias, é isso? Então, isso aí, ele está narrando as principais histórias da mitologia irlandesa e comentada, né? A mitologia irlandesa comentada. Mas aí, da mitologia? Tem vários aqui. Você quer que eu leia um? Fica à vontade, quiser ler um trechinho pra nós aí. Tu sabe alguma de cabeça? De cabeça... Deixa eu ver. Então, de cabeça tem uma que eu gosto muito, que é dentro de um dos ciclos, né, da mitologia gaélica, que é envolvendo um herói chamado Cuchulainn, né? Ele é filho do deus Lu, né? E sobrinho do rei Concobar. E ele era uma criança prodígio, né? Muito forte, muito habilidoso, né? Tipo, com uma habilidade marcial muito grandiosa, né? E ali ele com 6, 7 anos já descia o cacete em todo mundo, era forte, enfim, ele tinha... Por quê? Porque ele era um semideus, né, na verdade. Então,
E ele passa por várias epopeias assim, dentro da curta vida dele, né? E uma das questões que acontece com ele é que rola uma situação específica em que vários jovens, ele incluso, tinham que descobrir qual era a armadura do rei. Entre várias peças de armadura, tal, de armamento, não sei o quê. Só que o druida que fez esse desafio para eles falou: quem descobrir e quiser aceitar o desafio será muito famoso mesmo. Seu nome vai entrar para essa. Lembra? Você já viu aquele filme Troia mesmo, com o Brad Pitt, que ele era o Aquiles? Sei. Que tem, acho que a primeira cena que ele aparece, que tipo, o garotinho vai atrás dele e tal, e aí o garoto fala assim com ele: não, mas o cara que você vai lutar é muito grande, não sei o quê. Aí ele, eu tenho medo, aí ele olha pro garoto: é por isso que ninguém vai lembrar do seu nome. E vai, né? Então, tipo, essa ideia, sacou? Tipo, de colocar o próprio nome na história, de, sabe, se tornar uma lenda e por aí vai. Aí ele dá esse alerta, né? Que a pessoa vai conseguir atingir esse grau de fama, sacou? De imortalidade do próprio nome, mas vai ter uma vida muito curta. O Roland foi lá e aceitou o desafio, pegou e fez assim: eu não me importo de ter uma vida curta, contanto que ela seja magistral, que ela seja épica, que ela seja valorosa, né? E a vida dele vai assim, né? Tipo, vários momentos ele, por exemplo, se apaixona pela filha de um dos nobres lá, né? Que não quer que ele case com a filha dele, né? E aí ainda tinha essa questão de dote, de permissão familiar e tal. Ele pega: não, eu permito se você cumprir tais tarefas, que era uma coisa meio tipo quase que os 12 trabalhos de Hércules. Não, uma coisa muito absurda, né? E parte dessa jornada era ir para Ilha de Skye, na Escócia, e conseguir ser treinada por uma feiticeira guerreira absurda, que algumas pessoas a veem como uma deusa, outros não, chama Scarra, né? E ela era assim, tipo, a guerreira mais forte, mais absurda, com as técnicas mais, né? E era um desafio você conseguir ser aprovado para trabalhar, para treinar sob a tutela dela, né? E ele vai lá e consegue, acontece um monte de coisa, né? E finalizando assim, né, para não ir muito longe, ele tem uma situação, né, que são dois reinados ali da Irlanda, né? Acho que é o Ulster e o outro era... Enfim, era Ulster e Connacht, eu acho, né? Eram os dois reinos ali que estavam em mais ou menos em conflito. Por quê? Porque a rainha do Ulster, a rainha Maeve, ela queria um gado, né, um boi que era muito especial, que o marido dela tinha e ela não tinha. E ela ficava disputando com ele quem tinha as maiores riquezas, né? E tipo, ele tinha esse boi, né, que era um boi, sei lá, um boi muito, enfim. E ela não. E ela descobre que no reino vizinho, né, que era Ulster, na verdade, ela era de Connacht, tinha um cara que tinha sacou? Aí ela vai lá, tenta comprar, o cara fala que não. Aí ela dobra o preço, o cara fala que não. Ela triplica o preço, o cara fala que não. Ela, beleza, espera aí. Ela vem e volta para invadir o reino, para roubar o boi. Só que nessa época, por causa de uma outra situação, o exército estava todo paralisado, amaldiçoado, porque eles tinham ofendido a deusa Marra, né? Que pegou e fez uma maldição para eles, e eles ficaram um tempão lá, tipo, todos eles ferrados. Então não tinha exército para defender. Só tinha o Curhulan, que por ser um semideus, ele não foi pego pela maldição. E o que ele faz? Ele segura o exército inimigo até todos os outros se recuperarem para vir fazer frente. Ele morre no fim desse processo, né? Uma morte muito valorosa, assim, inclusive, mas para você ter uma ideia assim, de como os mitos gaélicos eles puxam muito para essa questão do heroísmo, dos contos épicos mesmo, dos grandes contos. Inclusive, por exemplo, uma das sendas de estudo, né, que a gente tem é o caminho do bardo, né, a senda do bardo. Porque dizia-se que os druidas eles tinham 3 níveis assim, de conhecimento. Né? Você tinha o bardo, o ovate e o druida, né? E hoje em dia a gente tem isso como caminhos, né, tipo, um pouco diferentes, porque, por exemplo, os bardos eles são a memória do povo, né? Eles são a memória, são os contadores de histórias, eles são responsáveis por essa parte também artística e por aí vai, são os grandes contadores, os grandes menestréis, né? Aí você vai ter o ovate, né, que
seria o adivinho, seria aquele que é o médico, aquele que cuida da saúde, cuida da parte espiritual mesmo. E você vai ter o druida, que é o político, o juiz, o conselheiro, né, o professor, né? E aí a sociedade, ali a caça dos druidas se dividia mais ou menos dessa forma, né? Aí, por exemplo, essa OBLD que eu falei é tipo uma escadinha. Você começa com Bárbaro, passa por Vati, aí chega no druida, né? E aí, de novo, isso vai de grupo a grupo, de forma como as pessoas padrão, preferem. Né? No ramo de Carvalho, são sendas diferentes, entendeu? São caminhos diferentes, mas que se autocomplementam, né? E não tem uma hierarquia entre elas. Bacana. É isso aí, galera. Universo, como pode melhorar? Hoje uma aula sobre druidismo aqui com o amigo Gabriel. Muito bacana mesmo, povos celtas. Aqui, ó, os livros Bosque dos Druidas, volume 1, volume 2. Tá saindo volume 3 também, né? Vai sair o volume 3. Ó, esse livro aqui é muito bacana. Tem esse aqui também, ó. Manda aqui, ó. Esse aqui é as Crônicas de Nisfal. Crônicas de Nisfal. Ó, esse aqui, pessoal, vou deixar no rodapé do vídeo o telefone do Gabriel. Quem tiver interesse, conhecer um pouquinho mais, participar lá dos encontros. Como é que funciona para participar, Gabriel? Então, como eu falei, as estruturas são feitas por meio de turma semente, né? Não são muitos grupos que tem isso. Tem que esperar abrir a turma semente, então. Tem que abrir, tem que esperar a próxima, né? A gente já está em março, acredito que a do Ramo de Carvalho talvez ainda dê para alguém se inscrever, mas acho que tem que se inscrever meio rapidinho. Né? Porque... Mas assim, que quiser conhecer um pouquinho mais, qual é os Instagram lá, para o pessoal conhecer um pouquinho mais da cultura, quiser degustar? Fala aí. Por exemplo, você tem o do próprio Ramo de Carvalho, né? Que seria Ramo_D_Carvalho, né? Tem o seu também, né? Que é muito bacana. Espírito Underline Celta, né? Isso, tem o meu, né? O Espírito Underline Celta, que é o meu pessoal, sobre druidismo, né? Aí você tem também o do Nemeton.podcast, que é o nosso podcast, onde a gente conversa ali com as pessoas da comunidade, os grandes nomes assim do druidismo no Brasil, para assim dizer, né? Uma galera que já está aí na estrada há muito mais tempo aí que a gente. E eles gentilmente cederam aí o seu conhecimento para a gente poder disseminar aí também. Como é que é o nome do podcast? Nemeton. Tem no Spotify, no YouTube? Como é que tem. É? Ali na conta do Instagram tem o Linktree, né? Que é uma coleção de links. Inclusive tem um material bibliográfico lá muito bom mesmo. Que a gente, cada episódio a gente pedia para o convidado deixar alguma referência, alguma coisa para as pessoas estudarem. Então a gente fez aquele menu de referências, então tá muito bom ali. E aí o que acontece? Sobre o Nemeton, né? Então, os episódios eles tratam de druidismo e temas correlatos, né? São convidados pessoas da comunidade, né? Do Ramo de Carvalho e pessoas de outros grupos da comunidade que são relevantes. Inclusive, na segunda temporada, tem um spoiler aqui, o Leone Moura gravou com a gente, vai ter ele na segunda temporada. Bom então, demais, vai ser gente. bem legal. Sim, e pode falar. Você encontra esse link, né? No Linktree, que aí vai ter um link tanto pro YouTube quanto pro Spotify. Como é que é o Instagram desse? É o Nemeton.podcast. Só letra aí pra nós aí. NEMETON de navio, né? .podcast. Nemeton é como eles chamavam os bosques sagrados deles. Entendi. Então, como fosse um local das pessoas sentarem e compartilharem o conhecimento. Seria mais ou menos isso. Também. Onde eles faziam as suas práticas, seus ritos para divindades, para as forças da natureza. E aí é um ambiente sagrado, né? Que os druidas têm. Bom demais. O Gabriel, e para ti, qual foi a maior contribuição dos povos celtas para a humanidade? Bom, para a humanidade... Aí você me pegou, cara. Porque, assim, eles foram povos que, assim, eles introduziram o ferro na Europa, por assim dizer. Interessante saber. Eles trouxeram a tecnologia do manuseio, né, tipo, da forja do ferro para a Europa, né? Então, antes deles não tinha. Tava todo mundo ali no bronze ainda, então... E eles eram artistas, assim, fenomenais, né? Tipo, você vê as peças que eles faziam... uma cada mais bonita que a outra. Esse caldeirão de Gandastrup, por exemplo, tipo, é um dos maiores exemplos disso, de que eles eram não só habilidosos com a forja, mas também com
a parte artística, né? Com a parte visual, né? De uma elevação muito forte, assim, né? Bom, eu acredito que eles eram um povo muito corajoso, sabe? Um povo muito honesto no que eles se propunham a ser e fazer, tanto é que eles não baixaram a cabeça e lutaram até onde puderam, né? Vercingetorix, que foi o grande líder da resistência gaulesa contra Júlio César ali entre os anos 50 e 58 e 50, né? Que foi mais ou menos o período que teve as guerras gálicas, né? Ele só desistiu porque em Alésia, que foi o último bastião né, tipo a última fortaleza céltica, né, tinha muita mulher, muita criança, muito idoso que ia ser massacrado. Então ele se entregou para salvar eles, né? E aí entra também nessa parte assim, do heroísmo do celta, né, que ele entrava e entregava a vida dele sem pensar duas vezes, se fosse para proteger seu povo, sua comunidade. Seu modo de vida. Acho que vale muito a pena aí o pessoal poder conhecer um pouquinho, estudar um pouquinho mais sobre isso. Igual eu falo, todo conhecimento ele agrega, né? Com São certeza. pontos de vista e se sempre tem algo a aprender, né? E uma coisa que eu acho importante frisar é que, por exemplo, né, é uma reconstrução comparada com outros povos que eram ali mais ou menos aproximadamente similares culturalmente, principalmente por serem indo-europeus, né? Então a gente não tem muita certeza de como era as crenças, né? Tipo, como eram as coisas ali, tipo, no tete a tete, no dia a dia. Mas a gente tem esse grande, como eu posso dizer, empuxo de informações que a arqueologia moderna trouxe, né? Que você vai ter dois grandes sítios arqueológicos, né? Que eles chamam de culturas, né? A cultura latene e a cultura Hallstatt. Acho que a cultura latene é um pouco mais antiga e a Hallstatt é um pouco mais recente, mas tudo ali, tipo, coisa de 1500 a 2000 anos atrás, né? Tipo, bom demais. 1500 antes da Era Comum. Outra coisa importante, Conselho Brasileiro de Druidismo, né? De Druidismo e Reconstrucionismo Céltico. Tem site, alguma coisa? Tem sim. Acho que é cbdrc.com.br. Deixa eu ver aqui. Depois manda pra mim, pra colocar no rodapé do vídeo também, o pessoal quiser conhecer um pouco mais. Mando sim. Eu passo. E pra você, Gabriel, qual é o maior aprendizado que você tirou do druidismo? Então, são vários, né? Então vamos lá. O maior, assim, acho que o principal deles é entender que a espiritualidade ela é muito mais ampla, é muito mais vasta do que geralmente é apresentada, do que geralmente é visto, né? E que existem várias formas de se manifestar espiritualmente e todas elas são válidas, né? Tipo, são caminhos, tem para todo mundo, todos os gostos, todas as formas de pensamento e de sentimento, principalmente, porque a espiritualidade tem muito a ver com o que você sente. É verdade. Né? E que eu acho que o mais importante é você manter a sua cabeça aberta, entendeu? Para ver outros pensares, né? Outros sentires. Porque a gente vive numa sociedade monoteísta, aqui no Brasil cristã, aí você vai ter vários tipos de cristianismo, mas tudo mais ou menos com a mesma ideia. E não tem problema nenhum com isso. Nenhum, na verdade. É um caminho válido, um caminho que tem a sua força, exatamente, que tem a sua respeitabilidade, como todas as outras. E você vai ter outras. E o Brasil ele é um caldeirão multicultural, multiespiritual. Aqui, essa terra que acolhe todo tipo de espiritualidade. Eu sempre falo, né? Eu acho que o caminho tem que fazer sentido para você, né? Não para o outro, né? Eu sempre falo sobre isso, porque só quem vive e que está caminhando sabe como é que é esse caminhar, né? Com porque às vezes para mim não faz sentido, mas para você faz sentido, né? Que nem comigo, por exemplo, tipo, eu gosto muito do espiritismo, da Umbanda, tipo, eu vejo riquezas em todos eles. Nossa, eu tenho um carinho pela Umbanda assim absurdo, né? Mas assim, não é o caminho que me faz trilhar assim com mais, né? Não que você pode, se eu nunca tivesse conhecido, não teria sido problema nenhum, provavelmente teria seguido por ali. Mas o paganismo céltico me pegou de um jeito que foi o caminho. É sobre isso, né? Sobre isso. Observar, tô se tornando uma pessoa melhor. Cara, vai. Eu falo assim, bota 1000% nisso aí, porque acho que é sobre isso, né? Não é sobre caminhar o que a pessoa quer que você caminhe. É sobre você escolher isso. Faz sentido pra você, se sente bem pra caramba. E você ser honesto também, né? Com relação ao que você acredita, ao que você quer. Porque tem muita gente que, tipo, de repente,
não segue um determinado caminho por entraves, entendeu? Entraves sociais, entraves até psicológicos. Não precisa, entendeu? Se liberta nesse sentido. Tipo, cultua a sua espiritualidade da forma que você sente que tem que cultuar, porque vai ser isso que vai te, e é interessante, te fazer que se conectar com as falou, forças eu entendi, tinha divinas. Um centro, né? O país lá que o pessoal ia aprender. Anglicei, no caso. Da forma que eles achavam que era melhor para eles. Não tinha um caminho. Tem que ser assim, não. Faz aí, você tem um conhecimento aqui. Agora você utiliza aí da melhor forma possível, né? Você acha que é melhor. Os druidas, no tempo deles, eles eram tão respeitados que eles eram equiparados aos filósofos gregos, né? Você tem ali os magos persas e por aí vai. Eles eram uma categoria iniciática, tipo, muito importante no mundo antigo, né? Infelizmente aconteceu o que aconteceu, né? Mas aquilo, o conhecimento espiritual relevante, ele volta, dá um jeito de voltar. Olha só, ele ficou uns 1.600 anos, tipo, adormecido e voltou. Outra coisa que é importante, pessoal, que a gente estava comentando aqui, eu até via na minha pesquisa, né? Que também mulheres podem participar, né? Não tem essa questão de discriminação. Com certeza. Porque a gente falou aqui também, você pode ser de outra religião e quer aprender, porque não é uma religião, é um conhecimento, né? Sim. Então você pode ir também ali adquirir o conhecimento, aprender, se desenvolver também, que é um leque a mais também. Com certeza. Então, tá aberto para todo mundo, queira conhecer. Vou deixar o telefone do Gabriel. O Gabriel é fera, hein? Vice-presidente do Conselho Brasileiro de Druidismo. Esse homem é fera demais. Eu quero mandar um abraço para nosso amigo Álvaro. Cadê você, Álvaro? E toda a galera da Consciência Cósmica também, que é um lugar maravilhoso, né? Irmão, tu tá preparado para a pergunta final? Claro, sempre. Bom demais. Lembrando que eu vou deixar no rodapé do vídeo, né, o telefone do Gabriel, os Instagram também. Vou deixar o link do site, você manda para mim, coloco lá também, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais, abrir a mente e pegar um pouquinho dessa energia, desse conhecimento para vocês levar para o seu dia a dia. Eu acho que é muito bacana. Eu sempre falo, quanto mais conhecimento, mais alternativas você vai ter para viver a vida da melhor forma possível, né? Com certeza. E lembre-se, a escolha tem que fazer sentido para você, não para mim e não para seu pai somente. Para você, porque só você vive a sua vida. Eu, graças a Deus, não vivo de ninguém, só tenho a minha, já tá bom demais. Gabriel, cara, gratidão pelo conhecimento passado aqui, foi muito bacana, gostei muito mesmo. E vamos para pergunta final então. Preparado, irmão? Claro, vamos. Quer tomar uma aguinha, quer respirar? Não, manda ver. Tá bom? Então, eu vou tomar uma aguinha. Tamo pronto. Gabriel, é o seguinte, ó, a pergunta final é: o universo, como pode melhorar? Então, o universo, ele é o que é, né? Tipo, principalmente dentro da perspectiva druídica, é aquilo que eu estava comentando, né? Não é exatamente uma questão de bom ou mal, mas de percepções, né? Então, quando você melhora, o universo melhora para você, né? Por quê? Porque a sua percepção melhorou, a sua forma de encarar a vida melhorou, a sua forma de entender os acontecimentos da sua vida já não te abalam com a facilidade que abalavam antes de você começar a se estudar, começar a procurar se conhecer. Por isso que é o importante, se conheça. E principalmente abrace aquilo que você tem vergonha em si mesmo, porque vai ser no entendimento desses aspectos que você considera negativos em si que você vai conseguir trabalhar eles para que eles não te tornem uma pessoa tipo acanhada ou que acaba se subtraindo de próprias questões de vida por conta disso, né? Porque tem muita gente que tem características que ela considera muito negativas, mas ela está vendo por um polo único. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Sei lá, uma pessoa que... É um exemplo, não é regra nem nada, mas digamos alguém que é muito introvertido e gostaria de ser mais extrovertida. A partir do momento que ela entende que a introversão dela pode levar ela a adquirir conhecimentos próprios sobre sua personalidade, sobre a forma como ela reage às coisas, que ela vai entender que ela não precisa ser extrovertida, que a forma como ela se apresenta para o mundo já está perfeita. Por quê? Porque ela se aceitou. Tá na sua essência, né? Tá na sua essência, exatamente. Irmão, gratidão, cara. O papo foi maravilhoso. E é isso aí, galera. Foi mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Energias positivas, energias positivas. E ó, até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço. Fui!